tem entendido o que nós temos ministrado aqui ao longo dos últimos tempos, eu não sei nem quanto tempo, de que você já é filho, de que você já foi escolhido, de que você já foi alcançado em Cristo Jesus, e que você não pode fazer nada a mais para isso, e que não tem nenhuma condição do que você faça que mude isso? Você tem entendido isso? Que não é porque você é bonzinho, não é porque você vence as lutas no dia a dia, não é porque você vence as guerras no dia a dia, que você vai alcançar algo do Senhor, que na verdade você já foi alcançado por Ele, porque não havia nada do que você pudesse fazer para que pudesse ser alcançado, por isso que Ele te achou, por isso que Ele te alcançou, por isso que Ele te amou primeiro. Amém? Ele te escolheu primeiro, mas Ele te escolhe por um propósito. Por quê? Porque Deus sempre tem propósito. Deus é um Deus de propósito. Você está aí? Diga amém. Hã? Então Deus é um Deus de propósito. Repita assim comigo: o meu Deus é um Deus de propósito. Ele não faz nada por mim, Ele não faz nada para mim, Ele não faz nada em mim que Ele não tenha um propósito com a minha vida. E é por esse motivo que eu não deveria, como muitos cristãos estão tendo, estão fazendo, estão tomando de atitudes, eu não deveria me entristecer, eu não deveria me sentir em dificuldades, eu não deveria me sentir menosprezado, eu não deveria me sentir que o peso está muito forte, o peso está muito alto, o fardo está impossível. Por quê? Porque aquilo que era impossível Ele fez por mim e Ele se encontrou em minha vida. E eu não preciso fazer mais nada, eu fui achado nele. Só esse fato já deveria tornar a minha vida 100% alegre. E o colocar a minha vida com alegria no meu coração é um momento em que o Senhor diz assim: agora eu espero de você, eu aguardo de você que você se posicione em mim. E é uma posição que nós temos que ter em Cristo. Não é uma barreira, não é uma guerra, uma dificuldade imposta para que, quem sabe, a gente vai vencer. É uma guerra que nós vamos como mais do que vitoriosos já. Nós já somos vencedores, mas nós pelejamos para mostrar para o diabo que ele é derrotado. Você está aí? Diga amém. Está pegando? E qual a importância do Senhor? A importância do Senhor, então, está ali, no que nós vamos ler, e é o que nós temos falado aqui ao longo desses tempos em nosso meio. Você está lá em Hebreus capítulo 6, verso 10? Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Repita assim comigo: o meu Deus não é injusto para se esquecer do que eu faço para Ele. Você está aí? Diga amém. E do trabalho, do amor que para com o seu nome, para com o nome do Senhor, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado, ou em outras traduções, a mesma diligência, e isso vai mudar o sentido para você entender a importância, para a completa certeza da esperança até o fim. Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a... Amém? Presta atenção. Romanos capítulo 15, verso 13, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o nosso Deus é um Deus de esperança. E o que seria, o que nós podemos esperar dele? Você nunca se perguntou isso? Se Ele é um Deus de esperança, o que nós, como seus servos, como seus filhos, podemos esperar dEle? Segundo a palavra, nós podemos esperar graça. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que o seu trono é um trono de graça. Você está aí? Diga amém. Nós também podemos esperar do Senhor misericórdia. Nós também podemos esperar do Senhor socorro nos momentos que nós sentimos dificuldades em nossas vidas. Nós também podemos esperar dele
curas e milagres. E temos visto muitas e muitas curas e muitos milagres. Eu tenho visto, você tem visto? Nós também podemos esperar de Deus pelas promessas, por quê? Porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Você está aí, diga amém. Então veja bem, nós podemos esperar coisas boas, porque nós servimos um Deus que é bom. O Senhor é bom o tempo todo, em todo o tempo o Senhor é. Você está aí, diga amém. Só que presta atenção, existe um detalhe. Que detalhe é esse, pastor? Repita assim comigo. Que detalhe é esse, pastor? Existem coisas que o Senhor também espera de nós. Você está aí? E a primeira coisa delas a gente vai ver no verso 10. Que é o quê? Ele espera que nós continuemos servindo aos santos. Olha lá, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para que com o seu nome mostrastes. Presta atenção. Deus não é injusto para se esquecer da obra que eu estou fazendo com todo o amor que estou me dedicando para Ele. Mas como é que eu executo uma obra para Ele, me dedicando a Ele, mostrando amor a Ele? Paulo vai explicar, porque o escritor de Hebreus é Paulo, você está aí? Então Paulo vai explicar assim, servindo aos santos. E ainda assim vocês ainda estão servindo. Glórias ao Senhor nas alturas pelo fato do que vocês estão fazendo. Você está aí, diga amém. Então olha só, um problema sério na igreja se chama clericalismo. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar essa palavra? E o clericalismo, ele basicamente divide a igreja em dois grandes grupos. Como assim, pastor? De um lado, nós temos o que nós chamamos de clero. Nós temos o pessoal estudado, o pessoal inteligente, não é bem inteligente, mas o pessoal que é estudado, né? O pessoal que tem algum título dentro da igreja. Esses fazem parte do que se chama clero. E do outro lado, tem o povo que é indouto, que não tem muita sabedoria, é leigo, né? Não conhece muito os ensinos, não conhece muito as leis do Senhor. Então é um povo que é o restante de toda a igreja. Você está aí? Mas veja, é claro que em toda a igreja nós vamos ter pastores, líderes, presbíteros, vamos ter pessoas sempre com algum título para que possa então estar levando essa igreja adiante. Isso é bíblico. Se você olhar em Atos, existiam os apóstolos, existiam os diáconos, existiam os presbíteros e existia a igreja no contexto geral. Mas veja que a questão toda está nessa separação. Por quê? Porque o clericalismo ele vai dizer que somente o clero pode ser usado por Deus. Somente quem faz parte do clero é que ouve a voz de Deus. E aí que está um problema muito sério. Por quê? Porque ele vai dizer que os leigos, ou seja, o restante de toda a igreja, só serve para sentar num banco, ouvir a palavra uma vez, 2, 3, 4 vezes por semana, pegar a palavra e ir embora para sua casa, viver a sua vida, tomar as suas decisões. E o restante da igreja, pastor, o restante da igreja, quem cuida é o clero. A administração da igreja, quem cuida é o clero. Quem é responsável pelas vidas é o clero. Tudo faz parte do clero. Quem faz tudo é o clero. O restante vai viver a sua vida, só vem para cá uma vez por semana. E pronto. Mas veja, nós tivemos um homem, alguns anos atrás, chamado Lutero, e eu acho que você conhece bem, que combateu ferrenhamente esse pensamento. E ele dizia assim, que todos nós, sem exceção, com ou sem cargo, com ou sem título, podemos ter um relacionamento com Deus e podemos sim ser usados por Ele.
Que não é quem tem cargo, que não é quem tem título só que pode ser usado e deve ser usado por Deus. Não, que na verdade todos nós temos relacionamento com o Senhor. Todos nós podemos nos achegar ao seu trono de graça. Todos nós podemos nos achegar à sua face. Todos nós podemos chegar à sua presença. Todos nós ouvimos a sua voz. Todos nós podemos ter um relacionamento vivo com o Senhor. E todos nós podemos sim ser usados por Ele na sua obra. Cada um do seu devido jeito. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer assim, ó, abre lá. Veja que coisa maravilhosa que Pedro está dizendo aí. Você está lá? Pedro está escrevendo a sua carta direcionada à igreja do Senhor Jesus, e ele está dizendo assim, ó, mas vós quem? Vós, igreja. Amém? Vós sois o quê? A geração eleita, escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, ou em outras traduções, o povo de propriedade exclusiva. Amém? Para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Você é alguém escolhido por Deus? Hã? Você é alguém que é propriedade exclusiva de Deus? Irmão, por esse motivo que nós, como igreja, nós temos uma visão muito clara da questão de ser igreja e não tentar viver o clericalismo e sim procurar viver o sacerdócio de igreja. Como assim, pastor? Nós não cremos que todos os irmãos vão ser pastores ou que vão pregar aqui em cima. Não é esse o ponto que nós cremos, mas nós cremos sim que cada membro, que cada homem, que cada mulher, que cada discípulo do Senhor, ele é um sacerdote. Cada membro é alguém que pode sim ser usado pelo Senhor para a edificação do corpo de Cristo. E por esse motivo eu vou gastar a minha vida para que você entenda que você é alguém importante no corpo de Cristo. Que não importa se você é perna, pé, braço, mão, não importa que parte do corpo você é. Você é alguém que foi chamado por Ele, que foi escolhido por Ele, foi selecionado por Ele. Você é sacerdote dEle e você é um sacerdote real. Porque é isso que Ele vai nos ensinar. E eu vou sempre falar isso para você. Não no ponto de acusação, não no ponto de negligenciar que você se coloque culpa em você mesmo, mas para que você entenda que há um propósito de Deus para a sua vida. Que o Senhor te separou, o Senhor te escolheu antes mesmo do ventre da sua mãe, assim como Ele fez com Paulo. E como Paulo, que até um certo ponto da sua própria vida, estava vivendo para si mesmo, estava vivendo por suas escolhas, estava vivendo pelo seu entendimento próprio, estava vivendo pelo seu conhecimento próprio, mesmo sendo um conhecimento de um Deus que ele cria, ele estava vivendo por um conhecimento próprio. E através desse conhecimento ele estava indo matar os cristãos e aprisionar eles. Mas quando Jesus entrou na vida dele, o que aconteceu? A sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada. Ele voltou ao propósito original que o Senhor tinha para a vida dele. Assim é comigo e com você. Nós vivemos por mundos errôneos, nós vivemos fazendo coisas erradas, nós vivendo da forma como nós achamos que é certo. Mas quando o Senhor nos encontrou, quando o Senhor nos achou, Ele botou a nossa vida de volta no seu propósito original. Você está aí, diga amém. Então veja, você é alguém, presta atenção, você é alguém que pode orar pela vida dos irmãos. Você é alguém que pode cuidar de irmãos que estão em necessidade. Você é alguém que pode evangelizar e falar de Jesus para as pessoas.
Ah, pastor, eu não sei falar. Não, você pode não saber falar como eu falo, você pode não saber falar como o pastor, como o líder de célula fala, mas você sabe falar de Jesus do seu jeito. E o Senhor não mandou você falar do meu jeito, o Senhor não mandou você falar do jeito do seu líder, o Senhor mandou você falar do jeito que Ele está te ensinando. Você está pegando? Então você pode sim ser alguém que pode evangelizar pessoas, que você pode anunciar a Cristo às pessoas, e elas serão salvas pela sua pregação. Sabe, você também é alguém que pode ajudar muitos novos na fé a terem tranquilidade, serenidade, a tirarem aquele peso de culpa. Porque muitas vezes nós viemos para a igreja, chegamos na igreja e o peso da culpa continua conosco. Por mais que ele diz que não há mais culpa, que não há mais condenação, não há mais nada que possa nos condenar. Mas a nossa vida, até realmente entender isso, pode levar um tempo. Até realmente cair a ficha em nós, pode levar um tempo. E os irmãos na fé, você pode contribuir na vida de um outro irmão, dizendo que eu já passei por isso, fica firme, o Senhor é contigo, o Senhor não te abandonou, o Senhor fez de você um vencedor, como Ele fez de mim. Você está pegando? Simples assim. Então todos nós podemos. E veja, e é isso que Deus espera de nós. O Senhor deu dons para cada um e Ele espera que cada um use esse dom em prol do seu reino, irmão. Amém? Ainda no verso 10 ele vai dizer assim, ó, nós temos uma palavra ali que é justamente a palavra-chave, a palavra santos. Você está pegando ali? Né? Você está servindo aos santos e você ainda serve. Quando nós falamos a respeito de santo, qual é o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Normalmente, nós lembramos do quê? Daquelas imagens de escultura. Ou então nós nos lembramos daquelas pessoas que fizeram tantas coisas boas para Deus que foram canonizadas. Amém? Mas perante a palavra santo não é nada disso. E isso foi o que uma igreja criou. Santo na palavra simplesmente quer dizer o quê? Separado. Porque você foi separado deste mundo e agora você foi santificado em Cristo. Você é santo em Cristo. Todos nós somos santos. Então, quando fala de santos, está falando dos irmãos. E quando nós servirmos aos irmãos, nós estamos servindo aos santos. E aí depois, no verso 11, nós vamos justamente encontrar a maneira certa que serve para servir os irmãos, que é com cuidado. E numa melhor tradução seria com diligência, porque diligência vai dar uma palavra melhor para o sentido do que a palavra no original ali. Ela vai dizer assim de você fazer algo bem feito. Né, de você ter empenho no que você está fazendo. Por exemplo, de ter cuidado é simplesmente ter um certo cuidado. Mas quando você vai falar de diligência, você vai falar de um zelo, de um empenho, de que você se coloca. Então, olha só o que Paulo vai dizer. Nós desejamos que cada um de vós mostre essa mesma diligência, esse mesmo empenho, esse mesmo cuidado, para que a completa certeza da esperança venha sobre a vossa vida até o fim. A esperança, esperar, ter a esperança de Cristo em minha vida. Enquanto eu espero as promessas do Senhor se cumprirem em minha vida, eu sirvo aos santos. Você está aí? Diga amém. 2 Coríntios 4:5 vai dizer assim, ó, abre lá. Capítulo 4, verso 5. Amém? Olha ali o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto agora. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Veja, quando nós saímos a anunciar, a pregar, nós não pregamos a nossa própria vida, apesar de que o nosso testemunho de vida serve para pregar a Cristo.
Mas nós precisamos mostrar que é Cristo que está sendo o nosso Senhor. E nós nos colocamos como os servos dos irmãos por amor a quem? A Jesus. Nós nos colocamos como servos porque alguém está impondo que essa é a única forma, Não, nós nos colocamos como servos porque nós amamos a Jesus. E por amar a Jesus, hoje eu me coloco à disposição da igreja. Assim como eu fui alcançado, hoje eu alcanço aqueles que eu puder. Você está pegando? Então veja, a primeira coisa, Deus espera que nós sirvamos aos santos, aos irmãos, né? Depois Ele espera que nós coloquemos a nossa esperança nele. Todas as vezes que nós fazemos um trabalho, o que nós esperamos? Nós esperamos uma recompensa, um pagamento. A grande questão é que em relação ao trabalho na obra do Senhor, a nossa recompensa também vai vir das mãos dele. Assim como Ele é o nosso Senhor e nós servimos aos santos, a nossa recompensa não vem das mãos dos santos. A nossa recompensa vem das mãos do nosso. Mas sabe qual é o problema hoje? É que muitas vezes nós fazemos as coisas para Deus esperando o reconhecimento de alguém. Esperando o reconhecimento do líder, esperando o reconhecimento do pastor, esperando um elogio, um obrigado ou uma gratidão. E quando isso não vem, pastor, o que acontece? Nós ficamos chateados. Veja, sirva os irmãos, sim. Sirva a igreja, sim. Trabalhe em prol do reino de Deus, sim. Com o melhor que você puder para oferecer. Com o melhor do que você tiver em sua vida. Sirva na sua célula, sim. Sirva o seu líder, sim. Com tudo que você puder e se dedicar a isso. Mas veja, você precisa fazer tudo isso como se estivesse fazendo para Deus. Por quê? Porque é dele que você vai receber a sua recompensa. Quando fazemos para os homens, esperando a recompensa dos homens, e a recompensa vem dos homens, a palavra de Deus diz que nós não temos nenhuma parte com ele para receber dele. Você sabia disso? E nós fazemos em nossa grande parte, porque o nosso coração deseja ser agraciado, nós fazemos para ser reconhecido por homens. E esse é um fato que está fazendo com que nós, muitas vezes, não tenhamos recebido a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque esperamos o reconhecimento de homens e não do Senhor. Colossenses 3, 24 vai dizer assim, 3, 23 e 24. Olha lá. E tudo, repita assim comigo, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Mas eu faço para quem? Para os homens. Não existe possibilidade de eu fazer algo para o Senhor sem que eu esteja praticando isso em favor de homens. Não existe possibilidade de eu agradar ao Senhor sem que eu faça algo em favor de homens. Não existe possibilidade de eu honrar ao Senhor sem que eu honre homens. Você está aí? Irmão, o maior erro das nossas vidas é achar que só o Senhor é Deus em minha vida e só Ele ministra em minha vida. Pois é, se Ele é Deus, se Ele é Senhor em sua vida, você precisa se submeter a homens. Quem é, pastor? Por exemplo, aquele seu líder no seu ambiente de trabalho, aquele seu gerente, aquele seu patrão, que em algumas vezes não reconhece o mesmo Senhor que você tem, mas pelo Senhor que você tem, você se submete a Ele, porque você ama a Deus. Você está aí? Não é porque Ele é bom ou porque Ele é mau que eu vou me submeter a Ele, mas é porque eu amo o Senhor e eu me submeto aos homens por amor ao Senhor. Por quê? Porque o meu reconhecimento, a minha recompensa vem das mãos daquele que é meu Senhor. Olha o verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Irmão, não é só o pastor que você tem que reconhecer como Senhor, como honrar na sua vida. Não é só o líder de célula que você tem que honrar. As mulheres, por exemplo, devem honrar aos seus maridos.
E o que a sociedade hoje ensinou, que a mulher ela tem o seu direito, os seus, as suas escolhas, e quantas mulheres, por esse motivo do que a sociedade está fazendo, está envergonhando e desonrando os seus maridos. As crianças, os filhos, devem honrar os seus pais. E a honra, segundo a palavra, ela pode prolongar os nossos dias nessa terra. É o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia também manda nós honrarmos os nossos patrões. Ou ela nem chama de patrões, ela chama de senhores. Mas por quê? Porque ele é bom, porque ele é mau? Não, simplesmente porque eu sou do... Abra comigo Romanos, que você vai ver isso que eu estou dizendo. Romanos capítulo 13, verso 1. Você está lá? Amém? Toda alma, olha lá, toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por... Irmão, presta atenção. Paulo está escrevendo a uma igreja que vivia debaixo do reinado de Roma. Não é igual eu e você que estamos vivendo debaixo de uma certa, porque hoje estão querendo acabar com isso, né? Uma certa democracia. Não é algo entre eu e você que podemos fazer escolhas ainda, se vou querer obedecer o presidente ou não, vou querer obedecer. Não é essa escolha que Paulo está dizendo. Paulo está falando a um povo, está escrevendo a um povo que andava debaixo de um governo que estava subjugando o povo de Cristo. E ele não mede esforços para dizer a condição de quem eu preciso servir. Você está aí? Diga amém. Então olha só, entenda. Toda autoridade, Paulo está dizendo, foi instituída por Deus. E a autoridade que há é porque Ele colocou sobre as nossas vidas. E nós precisamos nos submeter a elas. Simples. Olha o verso 2. Porque quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados, os governantes, não são terror para boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz-lhes o bem e terás louvor dela. Por quê, pastor? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão vocês pagam tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Você pegou? Então veja a importância de você entender de que você é alguém que foi escolhido, de que você é alguém que serve ao Senhor. Mas você precisa entender que tudo o que você faz é para o Senhor. Pastor, tu não conhece aquele salafrário do meu marido. Tu não conhece aquele homem que não deveria nem ter mais vida. Pois é, irmã, eu conheço o Senhor que é teu Senhor. E Ele está dizendo que você precisa honrá-lo, porque dessa forma o Senhor vai trazer bem sobre a sua vida. Não, eu não aceito isso. Pois é, você está indo contra uma ordenação de Deus e não minha. Você está aí, diga amém. E os homens também têm essa dificuldade.
Mas eles não têm essa dificuldade em casa. Eles têm essa dificuldade muitas vezes no ambiente de trabalho. Por quê? Porque eu estou sendo humilhado. Porque eu estou sendo... não pode. É perseguição contra mim. Irmão, um cristão é perseguido em toda a terra. Mas fique firme. Tenha esperança. Tenha perseverança. Porque o teu Senhor não falha. Olha o que o verso 10 vai dizer. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Ele não é injusto para se esquecer de nada do que você faz. Tudo o que fazemos, há uma recompensa diante do Senhor. Quando praticamos o mal, há uma recompensa diante do Senhor pelo mal. Mas quando praticamos o bem, há uma recompensa diante do Senhor pelo bem que nós praticamos também. Está pegando? E por fim, ele vai dizer que o Senhor espera que nós vivamos com fé e paciência, ou também podemos dizer longanimidade. E também considero essa palavra melhor, porque longanimidade, ser longânimo, quer dizer que eu sou tardio em me irar. E ter paciência quer dizer que eu sou apenas paciente, muitas vezes, no nosso entendimento. Mas quando eu sou longânimo, o longânimo quer dizer que eu sou uma pessoa que sou tardia em irar a minha vida. Você está aí? Diga amém. Então o verso 12 vai dizer assim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou em outra tradução vai dizer, para que não vos torneis indolentes, negligentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Veja que nós precisamos de fé para podermos crer nas promessas de Deus. Mas nós precisamos ser longânimos, ou ter longanimidade, ou ter paciência para esperarmos que a promessa se cumpra. A fé vem para que nós recebamos, mas a paciência é gerada, a esperança é gerada, a longanimidade é gerada para que nós recebamos e saibamos esperar a promessa que Deus já fez. Você está aí? Diga amém. E na verdade, esse é um dos maiores testes que nós podemos ter, o teste da paciência. Olha a pessoa do seu lado e pergunta para ela, você tem sido paciente? O maior teste, irmãos, é quando o Senhor promete algo para nós, e nós sabemos que quando essa promessa, e nós não sabemos quando essa promessa vai se cumprir, e nós temos que ficar esperando. O Senhor tem uma varoa valorosa para mim, o Senhor tem um varão valoroso para mim, mas quem é, Senhor? Calma, irmão, o Senhor não tem nem idade às vezes para isso ainda. Mas já quer um varão, já quer uma varoa, já quer um marido, já quer uma esposa. Não, pastor, eu só quero namorar. Mas quem disse que você foi feito para namorar? Nós fomos feitos para ser uma só carne, e não tem processo melhor do que ser uma só carne. O momento em que o homem e a mulher entram, e ali eles podem fazer o que Deus é, eles podem multiplicar-se sobre essa terra, porque é nesse momento em que geramos filhos. E isso é para os casais. Você está entendendo? Veja que entre a promessa e o cumprimento da promessa a Davi, ele teve que esperar cerca de 13 anos. Entre a promessa e o cumprimento da promessa para José lá no Egito, para se tornar o governador do Egito, levou em torno de 20 anos. Abraão teve que esperar 25 anos para receber a promessa de que Isaac iria nascer. Você está entendendo? Mas veja, a própria Bíblia vai dizer que quem vai herdar as promessas é aquele que tem fé e paciência. Aquele que vai herdar as promessas é aquele que tem fé e longanimidade.
Porque ela vai dar o exemplo no verso 15 de Abraão, dizendo assim, ó: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E você já percebeu como é fácil nós perdermos a paciência? Quanto realmente isso é muito simples na nossa vida muitas vezes? Principalmente quando estamos num ambiente ao qual nós nos sentimos livres, soltos, leves, vamos dizer assim, que é o nosso ambiente de casa. Às vezes, em outros lugares, nós nos cuidamos mais, nós nos precavemos mais, mas em casa, pelo fato de, eu estou na minha casa mesmo, e ali a gente se sente tão livre. Perceba que nesses momentos que não há um certo cuidado, que é o que Paulo está dizendo ali, para termos esse mesmo cuidado sempre, nós perdemos a paciência, perdemos a longanimidade e nos iramos às vezes facilmente. Em discussões tolas, banais. É incrível isso. Um exemplo também interessante que eu queria deixar era, às vezes no ambiente, você sai de casa atrasado para ir para o trabalho. E no meio do caminho você pega um engarrafamento. E facilmente nós perdemos a paciência ali. Começamos a buzinar, começa a xingar os da frente, dizendo, vocês são tudo lerdo, vocês são tudo errado. E aí, numa falta de paciência, numa perca da paciência, a gente procura, a nossa mente ela é tão brilhante, que nós começamos a procurar outros caminhos para poder chegar no serviço. E arrumam um caminho muito mais lento, muito mais dificultoso, mas por quê? Porque eu preciso perder o tempo e a noção das coisas para que eu possa fazer algo. É aquele jeitinho que eu quero dar para Deus, para eu poder chegar no meu ambiente de trabalho, por exemplo. É nesse jeitinho que Abraão quis dar para o Senhor também. O Senhor veio e prometeu a Abraão que ele teria um filho. E esse filho o Senhor que o daria. Seria de Sara. Sara não podia mais ter filhos. Abraão mesmo ele vai dizer, o teu servo ele vai dizer, Senhor, pede qualquer coisa. Mas isso não, o teu servo já está morto, teu servo já não dá mais no couro. E Sara já está avançada de dias. Como que tu vai me pedir um filho agora? Como que o Senhor vai me dizer que vai me dar um filho? Mas o Senhor prometeu. E quando o Senhor prometeu, a Bíblia diz que Abraão creu. E porque creu, isso lhe foi imputado como? Mas veja, passou 15 anos e a promessa não veio. O que Abraão fez? Ajudou Deus. Já que, acho que Deus se esqueceu de mim. Então, vou dar uma ajudinha para Deus. Pegou a serva de sua esposa, Agar, e fez um filho, Ismael. Deus ficou mais 10 anos sem falar com Abraão por causa disso. Veja, eu quero que você entenda que as coisas de Deus não têm que necessariamente serem demoradas. Mas você precisa entender que entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um fator chamado tempo. E o que Deus espera de nós, simplesmente, é que nós guardemos a nossa fé e a paciência em nosso coração. Ele não espera nem que façamos nada. Ele espera que guardemos a fé e tenhamos paciência, tenhamos longanimidade. Pastor, mas o que eu vou fazer? Você vai fazer o que ele falou no início do verso 10. Você vai continuar servindo aos santos. Enquanto a sua promessa não se cumpre, enquanto a sua promessa não vem, enquanto ela não é recebida, Ele é fiel o que prometeu para a sua vida. Ele vai cumprir, Ele não vai falhar, mas enquanto Ele não cumpre, eu vou viver a vida de igreja que Ele me chamou para viver, servindo aos santos, servindo ao meu líder, servindo a minha célula, estando junto com eles, alcançando vidas, me colocando à disposição, estando à disposição da igreja.
Você está entendendo? Há uma promessa para a sua vida. E não foi eu que fiz. Eu não tenho compromisso. Olha, presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu não tenho nenhum compromisso com a sua promessa. E nem olhe para mim, porque eu não sou perfeito. As pessoas ficam procurando nos pastores perfeição. Eu não sou. Eu também tenho promessa e também estou aguardando o cumprimento dela em minha vida. Mas sabe, eu entendi algo. Que enquanto as minhas promessas não se cumprem, eu vou vivendo a cada dia, servindo aos santos como o Senhor me chamou para viver. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu tenho a minha fé, a esperança, permanecendo em mim todos os dias. Eu não desanimo, eu não esmoreço, porque fiel é o que me prometeu. Irmão, fiel é o que te prometeu. E Ele vai cumprir em sua vida. Ele não vai falhar. É uma família abençoada? É uma família abençoada. Você já é uma família abençoada. Você pode não estar nem enxergando. Só que nos ensinaram primeiro o quê? Primeiro eu vou ver a bênção na minha família, depois eu vou servir aos santos. Não é isso que Paulo está dizendo. Sirva aos santos, porque a sua família já é abençoada. E ela vai se cumprir no seu tempo devido. Viva a vida de igreja, seja compactuante, seja compartilhante, seja alguém ativo, seja alguém vivo. E o restante das coisas, pastor, o Senhor vai acrescentar. E Ele é fiel. É sério. O Senhor é fiel para cumprir com todas as verdades. Sabe, já vieram para mim, pastor, eu tomei a decisão de liderar a célula e tal, e cheguei no trabalho, perdi o emprego. Eu disse, glórias ao Senhor, Ele é fiel, Ele vai te dar algo melhor. Simples. Agora ponha a sua esperança nele, ponha a sua confiança nele, ponha a sua paciência nele, ponha a sua fé na promessa que ele te fez. Porque ele não vai falhar. Você está pegando? Ele não vai falhar com você. Ele não vai falhar comigo. Ele não vai falhar com a sua igreja. Presta atenção. Nós temos falado muito na escola de maturidade. Cristo, a única coisa que Cristo tem nessa terra é a sua igreja. Ele não tem mais nada nessa terra. Você é a joia preciosa de Cristo nessa terra. Você está entendendo isso? Repita assim comigo, eu sou a joia preciosa de Cristo nesta terra. Simples. Está entendendo? E agora, pastor? E agora ele tem promessas. Ele tem uma vida. Ele tem uma entrega. Ele tem algo para você. Que enquanto não se cumpre, Ele está dizendo para você, sirva aos santos e continue servindo todos os dias da sua vida. Como assim, pastor? Sendo igreja, andando como igreja, vivendo como igreja, sendo feliz como igreja. Você está aí, diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.